deixou seu reino e poder e veio ao mundo pra morrer por mim. Quem tinha tudo aos teus pés caiu de tanto apanhar em meu lugar. O ser mais poderoso do universo pendurado ali naquela cruz. Não tente entender, não há como explicar. Sofreu e humilhou-se, morreu por me amar. O que aconteceu? Não há como explicar. A cena do Calvário me fez parar pra pensar. Sinceramente desisti de entender o amor assim. É surreal. Podia bem nos esquecer e tudo novo refazer, mas me amou, decidiu me resgatar, e a morte que havia em mim tomou pra si e devolveu-me vida, muita vida, vida eterna. Por seu amor, não tente entender, não há como explicar. Sofreu e humilhou-se, morreu por me amar. O que aconteceu? Não há como explicar. A cena do Calvário me fez parar pra pensar, pra pensar, pra pensar, pra pensar. Amém. Bem, ontem, quantos estiveram aqui ontem? Puxa, que bom. Quem não esteve aqui ontem? Você estava onde? Poxa, casa, igreja. Não é melhor desistir? Esse foi o assunto que a gente discutiu ontem. Sabe, muitas vezes a gente depara com situações difíceis. Eu não sei, mas eu me deparo com os obstáculos na vida, né? Sendo esposo, sendo pai, sendo pastor e sendo eu mesmo, né? Porque eu sou Douglas, né? Na minha certidão de nascimento não tem a palavra pastor na frente, né? Eu sou uma pessoa também. E a gente tem os nossos desafios. E muitas vezes a gente dá vontade de desistir. E o capítulo 11 do livro de Daniel apresenta, recapitula, lembra e detalha os desafios que o povo de Deus iria enfrentar. E em especial um período de 1260 anos que o povo de Deus seria perseguido, que a Bíblia seria proibida de ser estudada, que pessoas que confessassem a sua fé em Cristo Jesus morreriam. E eu vou dizer, muitas vezes era mais fácil desistir. Puxa, como é mais fácil? Vamos entregar, mais fácil. Por que eu vou brigar contra? Mas nós vimos que aquele que permanecer fiel até o fim, esse vai receber o prêmio. E nós vimos também que os problemas não ficam só no passado. As dificuldades que o povo de Deus
enfrentou não estão limitadas ao passado. Apocalipse 13 fala que esse poder que perseguiu o povo no passado, muito em breve irá perseguir o povo no futuro. E nós vimos que essa perseguição vem por causa da cura, Apocalipse 13:3. E nós vimos, tinha recebido um golpe mortal, mas a ferida havia o quê? Sarado. E como ela forçaria esta adoração contrária à adoração divina? De 3 maneiras. Nós estudamos isso. Esse poder que vai contra Deus, ele forçaria de 3 maneiras. Primeiro, seduzindo o homem. Como digo, explicando essa questão da sedução, é o engano. As pessoas seriam o quê? Enganadas. Enganadas como cultuar, enganadas qual Deus adorar. E nós vivemos muito nessa fase de sedução. Tem tantas igrejas, tantas filosofias de vida. Qual seguir? Bem, para você saber qual você deve seguir, qual que é o meu conselho? Apegue-se à Bíblia. E em especial a Êxodo capítulo 20, onde apresenta a essência de Deus, o retrato do caráter de Deus, apresenta como Deus quer ser adorado, os 4 primeiros mandamentos, e os 6 seguintes mandamentos apresentam como nós devemos comportar com o nosso semelhante. Mas esse poder não estaria satisfeito em apenas seduzir o homem. Esse poder iria tentar fazer o quê? Um boicote econômico. Ninguém poderia comprar, a não ser se adorasse da forma que esse poder quer exercer. E não só isto, ele também quer fazer o quê? Um decreto de morte. Mas nós vimos que aquele que for fiel a Deus e perseverar, este vai receber a coroa. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A coroa da vida está designada não para aquele que chegar, não para aquele que ganhar, mas para aquele que for fiel. Por isso vale a pena ser fiel, vale a pena fazer o que é correto. E hoje nós vamos estudar fim. Hoje nós vamos estudar o fim desse grande conflito que Daniel começou a ter e a compreender, que foi o capítulo 10, 11 e 12. Mas antes de adentrarmos ao assunto dessa noite, vamos buscar a Deus em oração. Pai, obrigado porque o Senhor nos ama. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. E obrigado porque o Senhor nos trouxe mais uma vez à tua santa casa. Não é o fim deste programa, mas hoje nós estaremos concluindo o livro de Daniel. E nós suplicamos que as mensagens que aprendemos durante este período que estivemos juntos possam ficar enraizadas em nosso coração. Mas mais do que isso, que possamos colocar em prática, Senhor. Nos ajude, Senhor. E nos ajude a compreendermos a mensagem desta noite também. Peço uma bênção especial para aqueles que estão assistindo via internet. Abençoe, ó Pai, aonde eles estiverem. Que os equipamentos possam funcionar, para que a sua mensagem possa ser proclamada de forma poderosa a vários lugares neste mundo. Tudo isso nós lhe pedimos em nome de Cristo. Amém. Continuando nessa ideia deste poder. Esse poder que perseguiu o povo de Deus no passado. Esse poder que perseguiu o povo de Deus e irá perseguir o povo de Deus no futuro. Esse poder que está tentando ir contra Deus. Apocalipse 12 começa comentando que ápice esse poder chega. Apocalipse 12, verso 1, parte do texto diz o seguinte: será um tempo de desgraça, a pior desgraça que o mundo já. Olha o que a Bíblia está profetizando no início do capítulo 12. Esse poder do chifre pequeno que perseguiu, esse poder que está por detrás, tentando destruir a verdade de Deus, nos últimos dias chegará o momento tão terrível que a Bíblia fala que é um tempo de desgraça. E não é qualquer desgraça.
a pior desgraça que o mundo já conheceu. Ou seja, se você acha que na Idade Média a perseguição foi dura, é porque você não viu essa daí, que vai chegar. Mas por que vai ser tão terrível? Pelo simples motivo que o Satanás, o anjo mau, está irado. Apocalipse 12:12. O diabo atacará vocês, está fora de si e muito irado, não tem muito e sabe disso. Por que vai ser a pior desgraça? Porque ele sabe que o tempo dele está se esgotando. E aqui a gente vê, pode ficar até com medo e preocupado, mas a gente tem aqui uma mensagem de esperança. Que mensagem é essa? O tempo dele está acabando, ele não vai durar para sempre. E acho que essa é a grande mensagem que a gente tem que segurar. Não é ficar preocupado quão duro vai ser esse momento que nós iremos viver e que a Bíblia descreve, mas é ficar alegres porque o tempo dele está chegando ao fim. O apóstolo Pedro, falando desse momento de desgraça, ele diz o seguinte, 1 Pedro 5, de 8 a 11, na versão A Mensagem: o diabo está querendo o quê? Atacar. Mas estou achando que o povo não está todo mundo lendo não, esse lá está muito quieto para o meu gosto. Ó, toda vez que tiver amarelo, e amarelo é essa cor aqui, tá? E eu estou falando porque meu pai não sabe cor, ele sabe distinguir, mas não sabe saber se isso aqui é amarelo, verde, ele não sabe os nomes, é um barato. Então, tá vendo isso aqui, ó, que parece ouro, dinheiro, tintim, né? Isso é amarelo. Quando aparecer amarelo, é você que lê, tá bom? O diabo está querendo o quê? Aí, atacar, e não quer outra coisa senão apanhar vocês desprevenidos. Não abaixe a guarda. Vocês não são o quê? Os únicos a enfrentar momentos difíceis. Acontece o mesmo com muitos cristãos ao redor do mundo. Olha o que a Bíblia está falando. Satanás está como um leão. Algumas edições ou versões da Bíblia dizem, tentando atacar você, destruir você, apanhar você. Por quê? Porque pouco tempo lhe resta. Ele sabe que os dias dele estão chegando ao fim, e ele quer fazer o quê? Ir para o ataque. Você já viu o time que está perdendo? E ontem o time perdeu, né? Mas a gente continua lá firme, né, Fabião? Firme nas promessas, né? Mas já percebeu o time que está perdendo? Chega nos últimos dias, nos últimos minutos, que ele tenta fazer? Jogar o que não jogou o jogo todo, né? Vai até o goleiro lá para frente, o Gandulim ajuda, juiz, a mãe do juiz ajuda todo mundo, entendeu? Porque ele sabe que o tempo está acabando, e se eles não fizerem gol, eles vão perder o jogo e quem sabe o campeonato. Então todo mundo vai o quê? Para o ataque. E é esse sentimento que toma conta do inimigo. Ele percebe que o tempo dele está acabando, a contagem regressiva começou. O que ele vai fazer? Ele vai para o ataque, ajunta todo mundo, deixa sem goleiro, vai todo mundo para o ataque. Ele não quer saber. E ele ataca pessoas em todos os lugares do mundo. Não pense que só você está sofrendo aqui. Hoje eu estive fazendo visitas à tarde e escutei algumas histórias de alguns nossos irmãos que estão sofrendo. Sabe, pessoas que estão sofrendo, e quem sabe você que está me assistindo, você está sofrendo. Eu sei que não é fácil, eu sei que dói, porque também a minha vida não está mil maravilhas. Nós não vivemos no mar de rosas, mas a realidade é que você não está sofrendo sozinho, porque em vários lugares do mundo pessoas estão sofrendo. E por que estão sofrendo? Porque o inimigo sabe que pouco tempo lhe resta. Mas olha como Pedro termina ou continua este texto e o pensamento desse texto. Por isso, fiquem firmes na fé. O sofrimento não vai durar para sempre. Amém? O choro pode durar o quê? Uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós entendemos através das Sagradas Escrituras que o sofrimento não vai durar para sempre. E aquela frase que muitos de nós já conhecemos: toda a história, e a gente fala em contos de fadas, e tem um quê? Um final? É verdade, não é? E viveram felizes
Aí, Moisés, você conhece, né? E viveram felizes para sempre. Não é assim que é o conto de fadas? E uma pessoa escreveu: bem, se você ainda não está feliz, porque ainda não é o fim. Porque o fim é o quê? Feliz. E é isso que a Bíblia fala. O sofrimento não vai durar para não na presença de um Deus generoso, que tem grandes planos para nós em Cristo, planos eternos, e Ele vai conservá-los unidos e firmes para sempre. O sofrimento pode apertar o pé agora, mas ele não dura para sempre, porque os planos que Deus tem para você e para mim é o seguinte: eternos. O que é eterno? O que é eterno? Sem fim, sem limite. Pô, já pensou viver uma vida sem problemas? Até difícil de imaginar, porque a gente vira para o lado, tem problema, né? Vai deitar, tá com dor nas costas, né? Aí dá uma mexida, a cama faz aquele barulho, né? Minha esposa já falou: tem que trocar aqui pelo menos essa cama que tá dura, faz barulho demais, sabe? Quebra. Mas os planos de Deus são eternos, duram para sempre, e o que? Gloriosos. É demais. E é por essa razão que vale a pena seguir a Jesus. É por essa razão que nós devemos conservar unidos e firmes, mesmo diante das provações, mesmo diante desse tempo angustioso, mesmo diante dos ataques de Satanás. E Pedro termina: Deus tem a última. Nossa, como eu amo essa frase. Quando eu li nessa mensagem, nessa versão mensagem, eu me arrepiei, anotei lá, grifei: Deus tem a última? Sim, Ele tem. Esta é a promessa. Quem tem a última palavra? Deus. Não é o inimigo, não são os problemas, mas é a esperança que tem a última palavra. Quando no primeiro capítulo Daniel foi levado cativo para Babilônia, Satanás disse: é o fim, mas Deus disse: é o começo. Esses 4 jovens prosperarão, porque Satanás não tem poder de determinar o fim de ninguém, porque Deus tem a última. Quando Nabucodonosor, não compreendendo a visão, ele mandou matar todas as pessoas do reino que o serviam, sábios, astrólogos, e as pessoas bateram a porta de Daniel, e essa história está registrada em Daniel capítulo 2, e nós estudamos. E Arioque chegou para Daniel e disse: é o fim, acabou. Queridos, não é os poderes do mal que podem determinar o fim, porque Deus tem a última. E Deus revelou o sonho, quando Nabucodonosor ergueu uma estátua de ouro e disse: quem não ajoelhar, será o seu fim, será jogado dentro da fornalha ardente. Ele pensou que havia decretado o fim de Misael, Ananias e Azarias. Mas, querido, o inimigo não tem poder para determinar o fim dos filhos de Deus, mas sim Cristo Jesus, porque Deus tem a última, e eles foram poupados da grande fornalha ardente. Quando Deus determinou o fim do império da Babilônia, ou a soberania do império babilônico, e o império foi destruído, o juízo de Deus chegou, e o juízo foi pronunciado através de uma mão que escreveu. O império passou, mas não Daniel, porque aquele que ama Deus permanece para sempre, porque o inimigo não tem poder para declarar o fim dos filhos de Deus, porque Deus tem a última palavra. Quando o rei caiu numa emboscada por causa do ego, e nós estudamos isso, Daniel capítulo 6, e aquelas pessoas invejosas
do sucesso de Daniel, disseram: é o fim. E Deus disse: não, quem determina o fim aqui sou eu, não é o fim. Daniel foi parar na cova dos leões, que pareciam gatinhos, e o pior é que aqueles invejosos depois caíram na mesma cova e foram completamente destruídos. Isso só prova que o inimigo não tem poder para declarar, outorgar o fim, mas Deus, porque Deus tem a última. Queridos, e olha o que o primeiro verso do capítulo 12 do livro de Daniel nos diz. Ele diz que haverá o quê? Tempos que vão ser o quê? Uma desgraça. Até quando eu falei hoje desgraça, um menino: pastor, que palavra feia, palavrão, está na Bíblia, desgraça. Será um período o quê? De desgraça, como nunca houve. Mas olha o que diz a Bíblia: esse será o momento quando Miguel, o grande anjo, que é o príncipe defensor do seu povo, entrará o quê? Sabe o que é entrar em cena? É igual aqui, né? Tem a vinheta para eu entrar. Aí você vê o povo, né, tirando puff, acertando aqui, dá até medo, né? Do mutirão que acontece aqui, sabe? Porque chegou o momento de entrar em cena. É o momento de abrir a palavra. Nesse momento de angústia, nesse momento que é um momento de desgraça, a Bíblia diz que nesse momento Miguel, o grande anjo, aparecerá. Mas pastor, quem é esse Miguel? Nós estudamos isso, Daniel capítulo 10. Mas quem é Miguel? A Bíblia apresenta 4 vezes esse personagem Miguel: 2 vezes no livro de Daniel, 1 vez no livro de Apocalipse e 1 vez no livro de Judas. Apocalipse 12, esse texto que acabamos de ler, é uma das vezes que menciona Miguel. Mas a primeira menção cronológica de Miguel encontra-se em Apocalipse 12, verso 7. E nós lemos: houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o... também pelejaram o dragão e seus anjos. E já adiantando, você vai encontrar sempre a figura de Miguel, ou a pessoa de Miguel, lutando contra o próprio dragão. Toda vez que ele aparece na Bíblia, ele aparece brigando contra Satanás. Dragão, antiga serpente, o capeta, o chifrudo, que você queira chamar. Toda vez que ele aparece, ele está lá, brigando. Mas sabe qual o ponto mais importante? Não é que ele aparece só brigando. Ele nunca perdeu uma luta para Satanás. E ele não vai perder. Esse sim é o imbatível. Não é aquele Anderson Silva lá, né? Que vendeu aquela luta lá, sabe? Esse sim é imbatível, porque toda vez que ele aparece lutando com Satanás. E toda vez Satanás gosta de tomar uma surra dele, sabe? Esse daí gosta de uma palmadinha. Não só isso, livro de Judas, capítulo 9, nós lemos o seguinte: contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de isto, Moisés morreu, o que vai acontecer com ele? Satanás falou: não, ele vai ficar aqui. Deus falou assim: não, vou ressuscitá-lo e levá-lo para o céu. Mas quem que é você? Eu sou Miguel. Aí acabou a história. E nós vimos um desses dias lá no capítulo 10. Nós lemos Daniel 10, verso 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21. O inimigo, ele persistiu a Gabriel, o anjo Gabriel, durante quanto tempo? 21 dias. Mas o que aconteceu? Veja o texto. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Ou seja, Miguel é o nome de guerra de Jesus Cristo. Toda vez que ele está em confronto com Satanás, o seu nome de guerra é o quê? Miguel. E um ponto importante: ele nunca perde. Amém? Ele nunca perde. E o que a Bíblia diz? Que nesse momento de angústia, o pior momento, o momento de desgraça, como nunca houve,
Miguel vai se levantar. E sabe, eu lembro, eu era um aluno muito bonzinho, vocês podem imaginar, né, na sala de aula. Não gostei da risadinha. Mas eu lembro que a professora estava lá atrás, né, dos livros dela, e a molecada lá no fundo, né, fazendo aquela bagunça. Mas quando ela batia e levantava, e minha mãe então? Ixi, aí o bicho pegava. Mas não posso falar muito dela, que ela está chegando amanhã. Deus vai chegar e falar assim: chega, acabou. E o que vai acontecer? Olha o que livro de Daniel, capítulo 12, verso 1, continua. Olha que versículo, a gente está só num verso até agora. 12, 1 diz o seguinte: e seu povo será salvo da desgraça, e todos os que tiverem o nome escrito no livro. Amém? Miguel vai se levantar e vai acabar e vai libertar todos que estiverem sofrendo. É o momento da libertação. O mal vai acabar uma vez por todas. E é por isso que Deus, Ele conta o final antes das coisas acontecerem. Já viu? Eu vou assistir um filme e a turma já sabe o final, você fica assim: não conta, não conta, não conta, não vai contar, hein? Eu não quero saber. Aí tem aqueles mala, né? Mala sem alça, assim, uns Christians da vida, né? Não, foi mal, Christian, perdão. Que conta. Já assistiu aquele filme? Falei: não me conta. Já contou tudo, né? Eu falei: agora não tem mais graça de assistir. Não é verdade? Já aconteceu isso com você? Sabe? Você está lendo o livro, o que vai acontecer? Você comenta com um amigo: pô, estou lendo esse livro. Sabe, eu estava lendo um livro chamado O Pacto, de Frank Perret. Ele é um escritor, um novelista cristão. E o negócio estava assim, sabe, fenomenal. Um livro de 500 páginas. Estava lá, sabe, o que vai acontecer no final? O que vai acontecer no final? Eu conto para meu amigo: pô, cara, estou lendo esse livro. Ah, eu li, acontece isso. Eu quase quis esganá-lo. Falei: seu chato. Perde a graça. Mas por que Deus conta já o final da história? Sabe por que Ele conta no final da história? Porque Ele sabe que quando você estiver passando pela dificuldade e problema, saber o final da história faz a diferença. Saber o final da história faz a diferença. Saber que o problema é passageiro. Saber que Deus tem a última palavra. Isso faz toda a diferença. E a Bíblia já conta: nós vamos sim passar por um problema difícil, mas quando o negócio apertar de verdade, Miguel se levantará e a libertação ocorrerá. E o que fica agora aqui? Cabe a nós decidirmos por Jesus Cristo, para que Miguel seja o grande guerreiro em nossa vida, quando as coisas apertarem. E queridos, a libertação que Daniel capítulo 12 está falando é a própria vinda de Cristo Jesus. Amém? Quando Deus vai colocar uma vez por todas um ponto final da história. Hoje, numa visita, o Senhor, emocionado, falou: pastor, eu já não aguento mais, pastor, eu tenho orado, mas parece que nada acontece. E eu falei para ele: querido, quem sabe você acha que nada está acontecendo, mas eu penso que a gente vive um momento da história deste mundo tão importante, que Deus não está te livrando agora deste momento, desta atribulação, porque Ele está prestes a te libertar para sempre deste mundo de pecados, através de Cristo Jesus. E o verso 2 de Daniel capítulo 12 diz o seguinte: que texto maravilhoso! Uma grande multidão, composta daqueles que já morreram e foram sepultados, o que acontecerá com eles? Acordará, serão ressuscitados, alguns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. Quando Cristo voltar, só vai ter dois grupos. Quais são, pastor? Alguns pensam: vai ser os adventistas e os não adventistas. Então vai ser os católicos e os não católicos. Não. Vai ser os batistas e os não batistas. Não. Vai ser os muçulmanos. Não. Quando Jesus voltar, vai ter só dois grupos:
salvos e perdidos. No grupo dos salvos vai ter adventistas, batistas, católicos, presbiterianos, muçulmanos. Vai ter um grupo. E no grupo perdidos, sabe quem vai ter? Adventistas, católicos, batistas, presbiterianos, muçulmanos, budistas, o que for. Não tem placa. Só tem o quê? Salvos e perdidos. Pastor, como que eu faço parte do grupo dos salvos? É simples. Você precisa aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E é nesse tom de vitória que o livro de Daniel termina. A vitória final. Mas a vitória final será o fracasso final de alguns também. O fim terá vitoriosos e fracassados. E o ponto determinante não é aquilo que você fez ou deixou de fazer, mas a decisão que você tomou por Cristo Jesus ou contra Cristo. E é por isso que, mais uma vez, eu pergunto para você que está me acompanhando: qual é a sua decisão? Qual é a sua decisão? Qual é a sua decisão? Você percebe que nós temos um céu a ganhar e um inferno a evitar? E a grande questão é se você está disposto a entregar a sua vida por completo a Jesus Cristo, porque Ele está voltando. O grande pastor Enoque de Oliveira, que já descansa no Senhor, em seus sermões, ele dizia palavras retiradas de um livro de uma senhora chamada Ellen White: eu já posso ouvir os passos de um Deus que se aproxima. Eu já posso ouvir os passos de um Deus que se aproxima. Quando eu vejo ao redor, quando eu vejo a humanidade, as consequências, eu percebo que o nosso Deus se aproxima. Pastor, por que Ele não chegou ainda? Falamos tanto sobre isso. Segundo Pedro 3, verso 9. O Senhor não retarda a sua promessa, como alguns a julgam, mas Ele é paciente, longânimo, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Se Deus não voltou ainda, quem sabe Ele está aguardando você. Ele está aguardando a sua entrega, porque Ele sabe, se Ele voltasse agora, você não iria com Ele. Mas Ele quer te dar esta oportunidade de ir para o céu com Ele. O que você precisa fazer? A resposta é simples: aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador. É aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. É aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador. Queridos, não é nada difícil, nada impossível. É uma decisão que está ao alcance de cada um de nós. É uma decisão que Deus está lhe dando a oportunidade nesta noite mais uma vez. Quero convidar o pastor Roberto a cantar esta canção que vai nos remeter, vai nos levar a pensar naquele momento glorioso quando Cristo voltar. E eu gostaria que você imaginasse aquele momento descrito pela Bíblia, por Paulo, da seguinte maneira: ouvido a voz do arcanjo, ressoada a trombeta dos céus, descerá dos céus Cristo Jesus, e aqueles que amaram Jesus e dormem no pó da terra serão ressuscitados, e depois nós seremos transformados e seremos levados junto com Ele para os céus. Mas a pergunta que eu tenho é: que grupo você fará parte?
Você estará entre aqueles que serão levados ao céu ou que serão destruídos para sempre? Você pode tomar a sua decisão hoje. A decisão por Cristo Jesus. O pastor Roberto vai cantar esta canção. E se você sente que você precisa entregar a sua vida a Jesus, reconsagrar a sua vida a Jesus, para que possa estar com Ele quando Ele voltar, eu quero que você venha à frente, porque eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Chega pertinho. Mas não perca a oportunidade de entregar a sua vida agora e confirmar o seu espacinho lá no céu. Eu estou presente, eu estou indo. Se quiser, vem comigo, porque a gente está indo para o céu juntos. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo ao seu coração, aceite, não endureçais. Eu posso ouvir, é o poder dos ventos, é o Rei que vem e bem mais perto está. Posso quase ouvir trombetas dos anjos do Senhor, e ao Jesus chamar, nós vamos para o lar. Ao meu redor, profecias estão se cumprindo. E os grandes sinais aparecem muito mais. Posso quase ver o Pai ajuntando seus filhinhos, e ao Jesus chamar, nós vamos para o lar. Jesus virá em glória para chamar os seus filhinhos, e os mortos viverão para encontrá-lo lá no ar. E os vivos mudarão, transformados pela glória. E ao Jesus chamar, nós vamos para o lar. Ao meu redor, profecias estão se cumprindo. E os grandes sinais aparecem muito mais. Posso quase ver o Pai ajuntando seus filhinhos, e ao Jesus chamar,
nós vamos para o lar. Jesus virá em glória para chamar os seus filhinhos, e os mortos viverão para encontrá-lo lá no ar. E os vivos mudarão, transformados pela glória. E ao Jesus te amar, e ao Jesus te amar, e ao Jesus te amar, meu Jesus virá em glória para chamar os seus filhinhos, e os vivos mudarão, transformados pelo ar. E os vivos mudarão, transformados pela glória. E ao Jesus te amar, e ao Jesus te amar, e ao Jesus te amar, nós vamos para o lar, para o lar, para o lar. Amém? Lembre-se. Som. O inimigo não tem poder para determinar o seu fim. Jesus tem a última palavra. Eu quero orar com você, mas depois eu gostaria de fazer uma oração especial para aqueles que ainda não foram batizados. Eu sei que nós temos um grupo. Eu gostaria que você, ao terminar essa oração, sentasse aqui, porque eu quero orar com você. Eu, pastor Roberto, tá? Você que ainda não entregou sua vida publicamente a Jesus através do batismo, sente aqui. A gente quer fazer uma oração com você de forma especial. Mas eu quero orar por você que está nos acompanhando. Lembre-se, o inimigo não tem o poder de determinar o fim dos filhos de Deus. A última palavra é o Senhor que dá. Pai, nós lhe somos gratos pela mensagem do livro de Daniel. Um livro que fala de um grande conflito entre o bem e o mal. Um conflito que aparentemente o mal parece prevalecer durante muito tempo, perseguindo o povo de Deus, jogando a verdade de Deus por terra, pisando, cuspindo nesta verdade, massacrando o povo de Deus. Mas a tua palavra, através do profeta Daniel, nos revela que Miguel vai aparecer. Ele não vai aturar para sempre tal indiferença, tal perseguição, tal sofrimento. E ele irá se levantar uma vez por todas para salvar o seu povo e destruir o mal. Senhor, queremos fazer parte deste grupo que será salvo por Miguel. Para tal, toma o nosso coração. Ajuda esse jovem que precisa vencer o vício, masturbação, do sexo, da pornografia. Abençoe esse irmão que precisa vencer a língua, os pensamentos, o adultério.
Nos liberta, ó Pai, para que quando Cristo voltar, possamos fazer parte daquele grupo que dirá: este é o nosso Deus que aguardávamos e esperávamos. Abençoe de forma especial aquelas pessoas que ainda não tomaram a sua decisão, que ainda estão no vale da indecisão, que ainda não mostraram publicamente o seu amor a Cristo Jesus através do batismo, que eles possam tomar uma decisão muito em breve. Nos abençoe, ó Pai. Abençoe aqueles também que estão nos acompanhando via internet, que o Senhor possa estar com eles também. Fica conosco, perdoa os nossos pecados, nos leve em segurança e nos traga em segurança amanhã, para continuarmos exaltando o Teu nome. Tudo isso nós lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.